Olá pessoal, aqui quem fala é o Sérgio Santos e hoje nós estamos aqui reunidos mais uma vez para conversarmos sobre o nosso quadro Ciência e Espiritualidade. No dia de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as experiências de fim de vida, ou seja, as percepções daquelas pessoas que nós chamamos de moribundos, que estão chegando ao desencarne, né? E o que isso implica e como profissionais de saúde, principalmente, devem ou podem ou lidam com esse tipo de situação. Muito bem, para todos aqueles que têm interesse no nosso quadro, que já abordou mais de 25 trabalhos científicos e livros, capítulos de livros, onde nós conversamos sobre as implicações de vários tratamentos, sobre psicografia, desencarne, física quântica, dentre vários outros temas. Basta vocês acessarem no YouTube Ciência e Espiritualidade, Amor Fraterno, e vocês vão encontrar os vídeos anteriores, ou também buscar no Google pelo Web Rádio Namastê, e nas quintas-feiras às 19 horas o nosso quadro vai ao ar, tá bom? Muito bem, então hoje nós vamos conversar sobre o artigo científico cujo título é o seguinte: Conforto para os moribundos, estudo retrospectivos de 5 anos e estudo prospectivo de 1 ano com experiências de fim de vida. Esse artigo científico ele foi publicado no journal ou na revista que se intitula Archives of Gerontology and Geriatrics, que quer dizer Arquivos de Gerontologia e Geriatria, no ano de 2009. Os autores desse artigo científico são o Peter Fenwick, a Hilary Lovelace e Sue Bryan. Ambos ou todos os autores são do Reino Unido, de Londres, tá bom? Muito bem. Então, para nós darmos início à discussão sobre o nosso trabalho, o nosso artigo científico de hoje, nós vamos ter que fazer uma revisão e relembrar alguns temas que são importantes para essa compreensão. Primeiro, o que são as experiências de fim de vida, que no inglês é abreviado por ELL, porque End Life Experience. Então, essas experiências de fim de vida, elas têm diversas características e são individuais, observadas principalmente por aquelas pessoas que costumam estar próximos a alguns pacientes ou entes queridos que estão com doenças mais graves, crônicas, e se percebe uma aproximação da morte do corpo físico, do desencarne. Essas experiências no fim de vida variam tanto que envolvem várias experiências múltiplas ou individuais, mas que podem ser classificadas dentro de alguns quadros gerais. Esses quadros a gente pode dizer que são as visões, que aí são aquelas luzes ou ver e estar em locais transdimensionais que estão fora da nossa realidade, ou ver pessoas e entes queridos, ou sonhos realísticos, onde a pessoa tem um sonho, mas ele tem total lucidez naquele sonho e ela consegue relatar e caracterizar tudo o que está acontecendo, tanto no local quanto na onde ela está com as pessoas no sonho, e também conversas lúcidas, que seja diálogos, reminiscências e visões que estão associadas com diálogos extremamente lúcidos. É muito importante diferenciar as experiências de fim de vida das alucinações. Muitos pacientes, às vezes, quando estão sob efeito de drogas ou sobre tratamentos medicamentosos muito intensos, acabam tendo alucinações ou já têm alguma lesão cerebral mais grave, mas é muito perceptível as diferenças entre as alucinações e as experiências de fim de vida. As experiências de fim de vida têm uma lucidez completa e os fatos são, em sua maioria, verificáveis. As informações que são prestadas quando se conversa com alguém que já faleceu ou que já
não está naquele local, está distante. E tem vários relatos hoje em dia sobre esse tipo de situação, né? Muitas vezes as pessoas estão viajando e veem uma pessoa que naquele momento está desencarnando, distante dali, ou ouvem uma voz, e assim por diante, né? Tem vários tipos de relatos hoje em dia. Desde a época medieval, ou melhor ainda, das épocas do Antigo Egito, já existem relatos desse tipo de experiência com pessoas no fim de vida. Tá? Então, a época medieval europeia tem muitos livros escritos sobre esse tema. Os egípcios têm relatos sobre essas visões de fim de vida, e também os tibetanos, né, os monges e vários livros antigos ancestrais tibetanos descrevem essas visões e experiências no fim de vida. Tá? E normalmente a grande maioria dos livros e dos relatos descrevem essa experiência de fim de vida como uma preparação para a morte do corpo físico, o desencarne, e para a passagem para outra vida, para a vida da alma, do espírito, o que nós entendemos sendo a vida real do espírito, né, digamos assim. Muito bem. Dentro, então, deste contexto, vários estudos recentes têm tentado começar a abordar, porque esse tema ainda é muito tabu, especialmente no meio dos profissionais de saúde. Tá? São poucos os estudos no total, mas muito mais hoje em dia do que eram antigamente. Foi feita uma pesquisa e boa parte dos médicos veem essa percepção de se sentir tocados com o paciente chegando ao fim de vida como uma fraqueza. Ou seja, falar sobre, relatar, anotar e ter um diálogo com o paciente nesse estado, demonstrando alguma emoção, para o profissional da saúde, especialmente o médico, é considerado uma fraqueza, e eles muitas vezes não relatam, evitam e não vivenciam da melhor forma essa experiência. E não existe, tanto no curso de formação de cuidadores, ou de enfermeiros, ou de médicos, nenhuma disciplina ou nenhuma forma de preparo para que esses profissionais, que são os que estão comumente no tratamento de quem está chegando na experiência de fim de vida, saibam lidar com essa situação, saibam como abordar, como conversar, como, enfim, lidar de uma forma geral com o paciente que está chegando nessa situação. O que é considerado aí como uma lacuna e uma necessidade de melhora, né, nesse cuidado, né, paliativo, nesses cuidados primários ao paciente que está chegando ao fim de vida. Muito bem. Dentro, então, deste contexto apresentado, o objetivo do presente estudo foi avaliar de uma forma piloto, ou seja, de uma forma teste, com alguns pacientes de hospitais no Reino Unido, quais seriam os tipos de cuidados e relatos que profissionais de saúde, né, médicos, enfermeiros e cuidadores, tinham sobre os 5 anos anteriores de pacientes que tiveram essa experiência de fim de vida relatada para eles, e 1 ano prospectivo, acompanhando o que acontecia com esses profissionais. Tá bom? Muito bem. Dentro disso aí, foi destacada uma certa metodologia, e nós vamos conversar um pouquinho então sobre essa metodologia e sobre os resultados principais. Muito bem, então vamos falar um pouquinho sobre a metodologia desse estudo. No total, 38 profissionais, entre médicos, enfermeiros e cuidadores, foram selecionados e consultados sobre a participação nesse estudo científico. E eles então tiveram que relatar, através de questionários muito específicos e detalhados, as experiências que eles tiveram nos 5 anos passados com pacientes marcadamente com visíveis sinais de experiência de fim de vida, ou seja, descartando as alucinações e avaliando criteriosamente o que poderia não interferir, né, nesse viés de ser problemas mentais, e, ao mesmo tempo, todos os
participantes, profissionais de saúde, deveriam concordar em participar por mais um ano de prospecção, acompanhando possíveis e futuros casos que acontecessem durante esse um ano seguinte. Tá? Dentre os questionários aplicados, a gente destaca os questionários com várias perguntas sobre as observações que os profissionais de saúde tiveram como profissionais do quadro de fim de vida para pacientes que marcaram e, inclusive, detalhando possíveis usos de medicações e possíveis interferências, né? Porque aí os casos que envolverem esse tipo de situação poderiam ser controlados ou excluídos, mas, né, foram mantidos só aqueles caracteristicamente como fim de vida e não como alterações medicamentosas ou mentais. E também questionários sobre como isso impactou ou impacta o entendimento de espiritualidade, de vida e de religiosidade para aqueles profissionais e o que eles percebem sobre também estes pacientes, né? Se isso foi bom ou ruim para os pacientes passarem por essa experiência. Este estudo, então, teve resultados muito promissores e muito interessantes que nós vamos discutir um pouquinho sobre eles agora. Os principais resultados deste estudo, discutidos pelos autores, mostram o seguinte, que as experiências de fim de vidas, as ELE, não são raras, ou seja, são experiências relativamente comuns para os profissionais que acompanham pacientes moribundos, ou seja, né, que estão passando por doenças crônicas mais graves. E essas experiências de fim de vida, elas definitivamente são diferentes de alucinações, porque as alucinações e os delírios costumam ser desconectados, distorcidos, ininteligíveis, as pessoas não conseguem compreender tudo e nem têm total consciência do que está sendo dito. E as experiências de fim de vida não. O relato dos pacientes são metódicos, claros, precisos, sem interferência de medicamentos no momento do relato. É como se ele estivesse tendo conversas e diálogos com qualquer outra pessoa, só que relatando experiências, digamos assim, sobrenaturais, né? De estar presentes e vendo outros locais ou com pessoas, entes queridos que já desencarnaram há mais tempos e assim por diante. Esse estudo deixou claro para os pesquisadores que as experiências de fim de vida têm a capacidade de dar conforto tanto para os entes que estão partindo, as pessoas que estão desencarnando, morrendo, né, com o corpo físico sendo perdido aí nesse ponto, quanto para os entes queridos que às vezes participam dessa etapa. Né? As pessoas ficam mais confortadas em saber que eles estão bem, estão encontrando alguém que amam, estão em paz. Isso traz serenidade, aceitação e paz para o pós-morte, né, do corpo físico. É interessante que foram relatados vários quesitos comuns de observações feitas por aquelas pessoas que estão desencarnando, morrendo, né? E os pontos mais comuns destacados ou citados pelos profissionais de saúde são que os pacientes costumam tentar chamar ou resolver negócios inacabados e às vezes eles terminam de resolver aquilo e aí desencarnam logo em seguida. Muitas vezes também eles têm revisões ou memórias de toda a vida, feedbacks, né? Relembram tudo que fizeram, tudo que passaram, revivendo e rememorando tudo o que aconteceu, as partes boas, as partes mais difíceis, né? De uma forma saudosista até, para em seguida desencarnar. E muitas vezes eles costumam chamar por parentes, né? Para que estejam presentes e às vezes visualizam parentes que já partiram também. Então a família e os entes queridos passam a ter um valor muito grande neste momento, a presença e a valorização de cada um deles. Além disso, os resultados deste estudo demonstraram que os profissionais de saúde
enfermeiros, médicos e cuidadores que lidam com esse tipo de paciente definitivamente não têm preparo para lidar com essa situação. Nunca foram ensinados da melhor forma de conversar, da melhor forma de repassar, da melhor forma de consolar, da melhor forma de lidar como um todo com a situação de experiência de fim de vida. Tá? Então, isso é uma crítica construtiva que é feita, solicitando que durante a formação haja esse tipo de processo para ensinar e fazer com que as pessoas se preparem para lidar, né? Porque os profissionais de saúde dessas áreas, especialmente cuidados paliativos, vão comumente lidar com esse tipo de paciente. E agora a gente pode conversar um pouquinho sobre o ponto de vista espiritual, né, desse processo e desse artigo. Muito bem, nós já sabemos que o nosso corpo físico, né, para todos aqueles que já têm uma compreensão um pouquinho mais dilatada da realidade, é um veículo, como uma roupa que a gente troca de encarnação a encarnação, onde a gente utiliza esse corpo para desenvolvermos, aprendermos, crescermos, lidarmos e muitas vezes até expurgarmos certos miasmas, digamos assim, perespirituais ou problemas, né, que nós trouxemos do nosso passado. Nós somos livres para fazer as nossas escolhas, mas temos que colher todos os frutos, né? E aqui nessas experiências a gente vai semeando e colhendo a cada passo. Durante as experiências de fim de vida, nós sabemos que perespiritualmente nós temos o cordão de prata, que é um nome muito comum usado, né, nos meios espirituais, que liga o perispírito, né, com o corpo físico, que está bem relacionado, ligado bem ao centro do corpo, e muitas vezes esse é o último elo a ser cortado, além de todos os outros que vão se conectando ao longo do corpo, né, quando já está chegando próximo ao desencarne. Esse é o último elo a ser cortado. Normalmente, aquelas pessoas que tiveram méritos e têm condições vibracionais, energéticas, de ter auxílio para esse desenlace, acabam tendo visita de uma equipe espiritual ou de entes queridos, de pessoas preparadas para auxiliar nesse desenlace. E à medida que o perispírito vai se desprendendo do corpo físico, a nossa visão espiritual real do nosso ser eterno acaba ficando mais lúcida, mais nítida. Por isso, quanto mais sublimado, menos materialista for a pessoa, maior a chance dela se desprender mais fácil e conseguir ver e conversar com os entes queridos, os seres que já partiram, os anjos de guarda, seja como quiserem chamar, tá? E já ter visões, né, de outros planos, onde a alma pode continuar tendo as suas experiências. Tudo isso faz parte do nosso multiverso, dos diversos mundos, universos em cada plano, né, que nós temos aí a oportunidade de vivenciar e crescer de acordo com os méritos e energia de cada um, né? Lembrando que Deus nunca pune ninguém, mas a nossa energia, ela é mais alta ou mais baixa, compatível com determinados locais, de acordo com nossas atitudes, nossas escolhas, nossas vivências e tudo que nós semeamos ao longo da jornada, tanto nessa quanto em outras encarnações e experiências. Então, durante esse quadro de desenlace do perispiritual, desencarne do corpo físico, é comum, né, que muitas pessoas com um pouco mais de desprendimento material consigam, até mesmo em alguns pontos, quando a pessoa já está um pouco mais elevada, ela mesma auxiliar nesse próprio desenlace, né, de forma consciente. Vários outros trabalhos e estudos científicos, por exemplo, que falam sobre pessoas passando por cirurgias ou mortes súbitas que acabam retornando, e vem o próprio corpo, vem toda a sala, toda a equipe médica, comprovando aí com detalhes essa realidade da vida fora do corpo físico, né? É claro que para muitas pessoas ainda é difícil aceitar e compreender, mas essa verdade ela vai acabar se mostrando para todos cedo ou tarde. É a verdade
eterna, então ela é uma das leis universais, ela não vai mudar só porque nós não queremos ou não acreditamos, tá bom? Ou seja, no fim, nós temos que viver a nossa vida da melhor forma, buscar auxiliar ao máximo aqueles que estão chegando perto do desenlace, com muito amor, cuidado, sabendo que nós colheremos tudo que nós estivermos plantando, tá bom? Muita gratidão pela oportunidade de podermos conversar. Namastê e até a próxima.